Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que muitos professores têm feito para mim ultimamente. Eles têm me perguntado o seguinte: como é que eu faço para os meus alunos renderem mais nas minhas aulas de música? E aí eu pergunto para eles de volta: mas por que é que você acha que os seus alunos não rendem tanto quanto deveriam? E aí eles me respondem: ah, hoje os alunos são muito desinteressados, hoje eles são muito desconcentrados, eles são muito indisciplinados. Eles vão tecendo uma fiera, né, de lamentações com relação aos alunos. E aí a minha pergunta de volta é: o que eu poderia fazer para que os meus alunos tivessem um rendimento melhor na aula? Primeiro, eu gosto de fazer essa pergunta pelo seguinte: porque assim, o que eles poderiam fazer não me compete, porque eu não tenho domínio sobre a decisão e sobre a ação deles, mas eu tenho sobre a minha como professora, a minha ação, a minha decisão, como eu posso fazer para provocar um rendimento melhor nas minhas aulas de música. Porque eu parto do princípio que a gente tem sempre uma lista infindável de justificativas para que a gente não faça as coisas. Ah, eu não faço porque eles são indisciplinados, eu não faço porque eles são desinteressados, eu não faço porque eles não estudam, eu não faço porque eles não são pontuais, eu não faço porque a escola não me oferece os recursos que eu necessito para fazer um trabalho melhor, eu não faço porque os pais não valorizam as aulas. Quer dizer, eu tenho uma lista imensa para não fazer, porque eu tenho as desculpas todas necessárias e só tenho um motivo para fazer as coisas renderem melhor: o meu desejo de que elas efetivamente aconteçam de uma forma melhor. E o meu desejo implica em quê? Em estabelecer uma estratégia para poder realizar esse desejo. Então, quando me perguntam, o que eu faço para o meu aluno render mais? Né? Eu posso estabelecer uma série de estratégias para que eu provoque no meu aluno as condições necessárias para que ele renda mais. Então, quais são as condições necessárias que a gente tem que ter e a gente tem que desenvolver para que eles rendam mais? Bom, a gente sabe que alunos concentrados rendem mais. A gente sabe que alunos motivados rendem mais. A gente sabe que alunos interessados rendem mais. A gente sabe que alunos que gostam da matéria ou da disciplina que você está ministrando, do assunto que você está ministrando, rendem mais. Então, nós temos uma série de estratégias que a gente tem que desenvolver para promover a motivação, o interesse, a concentração. São vários os recursos. Mas, assim, eu gostaria que meus alunos rendessem o que deveriam. Foi o que eu lancei como primeira pergunta. Mas, na verdade,
a gente deveria desejar e reorganizar a afirmação da seguinte maneira: eu gostaria que os meus alunos rendessem o quanto eles podem render. Porque o quanto eles deveriam, a gente nunca sabe, porque a gente não está dentro de cada um para saber quais são as competências que cada um tem super desenvolvidas ou que tenham subdesenvolvidas. A gente precisa de muito tempo para ter um diagnóstico tão preciso. E em aulas coletivas, isso às vezes fica muito difícil. A gente consegue ter uma visão macro, uma visão do todo. E normalmente a gente tem uma visão mais específica. Ou daqueles que rendem muito, que são um talento, que são os melhores da sala, ou dos piores, daqueles que têm mais dificuldade. O resto do pessoal que está na média, que está ali, às vezes a gente nem lembra o nome deles no final. Passou um ano, você já apagou. Mas aquele aluno mais problemático ou aquele aluno mais talentoso, você vai lembrar pro resto da sua vida. E é assim que acontece. Quantos professores passaram pela sua vida que você não lembra nem o nome deles? E quantos foram aqueles que você realmente se lembra? Provavelmente, ou são aqueles pelos quais você tinha um super carinho, uma relação super legal, ou aqueles que você odiava, porque aqueles medianos, você também não lembra mais o nome deles. A mesma coisa acontece com os alunos. Mas o que a gente pode fazer então para ajudar o aluno a ter o rendimento que ele poderia ter? Porque a questão não é dizer só o que ele deveria ter, porque deveria é um julgamento seu, mas poderia é uma ajuda ao potencial que ele apresenta na verdade. Então, como realmente você como professor pode fazer a sua turma render mais, ter um rendimento melhor? Porque os professores têm me dito assim, eu falo para os alunos, por exemplo, no que tange a questão da aula à distância, que a gente está vivendo agora, os professores me falam assim, os caras chegam atrasados, os caras esquecem da aula, do horário da aula. Bom, são muitos os assuntos que fazem com que eles não tenham rendimento na aula à distância. E na aula presencial a mesma coisa, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar? A primeira coisa, eu acho que é envolvê-los em um projeto. Envolva os seus alunos num projeto. E tem que ser um projeto onde eles sejam os protagonistas. Para que eles sejam os protagonistas, o tema desse projeto não pode ser um tema imposto, ele tem que ser um tema compartilhado entre você e os seus alunos. Então, para estabelecer um projeto de trabalho, olha, esse ano a gente vai estudar música, nós temos que trabalhar tal conteúdo, mas eu gostaria que ao final deste semestre ou ao final do ano a gente estivesse desenvolvendo um projeto em cima do tema, por exemplo, música de orquestra. Então, como que a gente vai poder desenvolver esse tema junto com vocês? Ou eles podem falar assim, professora, mas música de orquestra a gente não gosta, a gente queria fazer um trabalho de música popular. Tá bom. Aí você pode fazer o quê? Então nós vamos fazer um trabalho de música popular. Tá legal. Então aí você vai estabelecer. É isso que vocês querem? É isso que eu quero, que a gente quer. Então tá bom, então a gente vai trabalhar com música popular. Você abriu mão de um tema que você achava que podia fazer, mas eles querem fazer outra coisa. Então, a partir do momento que você assume com eles este tema que eles trouxeram, e aí no caso que eu estou dando de exemplo é a tal da música popular,
a gente vai começar a pensar, e aí você vai ter que ajudá-los a pensar, num repertório onde o conteúdo teórico que você vai dar seja possível de ser observado e praticado neste repertório. E é essa fase, talvez, a parte mais difícil, de estabelecer um repertório de músicas que eles gostem e que atenda ao seu objetivo enquanto conteúdo programático. Então, por exemplo, se no seu conteúdo deste semestre você vai ter que trabalhar instrumentos de orquestra, você vai trabalhar com música popular tocadas por orquestra. E aí você vai trabalhar com instrumentos de orquestra, você vai pensar em quais os instrumentos. Então a gente vai trabalhar família das madeiras, família dos metais, família das cordas, família da percussão. Então estou te dando aqui um exemplo. Mas é muito importante que esse repertório, que este projeto de trabalho que você tenha, converse com esse projeto, prático. Então, tanto a teoria e a prática tem que estar andando junto. E aí, desta forma, quando eu estabeleço um projeto, esse projeto, no final da história, tem que culminar no resultado final. Isso é um projeto. É o processo que culmina no resultado final, que pode ser uma apresentação na escola, pode ser a gravação de alguma coisa e de um repertório, de uma música ou de várias músicas que vocês vão disponibilizar no Facebook da escola. Pode ser uma apresentação para os colegas, para as turmas correlatas a eles. Pode ser uma atividade dentro de uma aula específica, não importa, vocês têm que estabelecer um projeto. Normalmente é uma apresentação. Como a nossa aula de música, toda a apresentação tem que ter uma parte musical. Você pode, não é porque você dá aula de música que você tem que falar, só tem que fazer recitais e apresentações cantadas e tocadas. Você pode fazer uma apresentação sobre um determinado assunto que seja feita através de uma apresentação em PowerPoint ou um jogral ou uma pequena peça de teatro, mas a linguagem musical tem que estar inserida numa das práticas. Então, os meus alunos, eles não vão conseguir fazer um repertório imenso para uma apresentação sobre um determinado assunto. Se eles tocassem instrumento de orquestra, seria muito mais fácil, porque eu montaria uma mini orquestra com eles na sala e tudo bem, a gente tocaria. Não é isso. Você tem que lembrar que quando a gente está numa escola, você não tem ali músicos profissionais. O único mais profissional, o único que tem uma relação mais próxima da música de uma forma profissional é você, como professor, como orientador. Então não adianta querer ter uma expectativa, criar uma expectativa muito grande com relação à execução dos alunos, porque eles estão iniciando, eles estão aprendendo uma determinada coisa. Então, o que é legal de fazer? O que é legal é você estabelecer um projeto, nesse projeto ter um tema, e nesse tema vocês discutirem de que maneira vocês vão criar um produto final. Esse produto final pode ser um recital? Claro que pode ser um recital. Esse produto final pode ser uma apresentação que contemple, que contenha dentro de si uma pecinha de teatro, um esquete ou um jogral? Pode. Pode ser uma releitura de uma obra qualquer que vocês resolvam reler, fazer com uma outra instrumentação, ou com batimento corporal, ou com um canto? Pode. Quer dizer, você tem que sair do quadrado, sai da caixa. Como é que você, como professor, vai conseguir trabalhar com o seu aluno de forma a motivá-lo?
Se você seguir aquele caminho quadradinho que você sempre fez, você vai ter o mesmo resultado. Se você está reclamando para mim que os teus alunos não têm tido o rendimento que você gostaria que eles tivessem, você tem que mudar a sua estratégia. É fazer de um outro jeito. A gente tem a tendência a querer ensinar exatamente do jeito que a gente aprendeu. E isso, para o professor, é uma estratégia muito perigosa. A gente tem que ensinar do jeito que a gente aprendeu, mas também de diversos outros jeitos, de diversos outros caminhos, para que a gente consiga chegar num resultado que abranja, de uma forma geral, toda a sala. E nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Por isso, uma das coisas que eu disse agora, que é sai da caixa, sai do quadrado, é crie outras estratégias. Eu estou te dando alguns exemplos, mas crie outras, experimente, teste, busque. Porque se você tem um tema para conseguir levar até o final e você está trabalhando com a criatividade dos teus alunos, aproveita e cria também. Porque se eles estão tendo espaço para criar, você também tem espaço para criar junto com eles. E dessa forma você vai conseguir um resultado muito mais interessante, muito mais legal do que você vem tendo nesses últimos tempos. Então, se você quer um resultado diferente, é aquela velha máxima, né? Faça diferente. Porque se você fizer o que você estava fazendo antes, você vai ter um resultado igual ao que você tem sempre. Então, assim, quando essa estratégia, eu gosto muito dessa estratégia de pensar num projeto, de envolvê-los para fazer um projeto, de ter um tema e de ter como gancho para mim a linha mestra, aquilo que me dá direcionamento para a realização do meu projeto, é o conteúdo. Eu estou tendo lá um conteúdo que vai estabelecer para mim qual tipo de ação e de construção eu vou fazer para ter um resultado final. E esse resultado final tem que ser apresentado. Como eu disse, não importa se foi pelo Facebook, se for num grupo de WhatsApp dos pais, se for numa apresentação na sala de aula vizinha, ou se for uma apresentação para a escola inteira, ou para uma outra escola, ou para uma rádio local, eu não sei, ou no shopping da cidade, que você vai fazer uma apresentação e vai lá levar os alunos para tocar ou para cantar, eu não sei. Mas o que importa é que seja qual for o projeto, seja qual for a apresentação, ela tem que ter obrigatoriamente esse alinhamento com o seu conteúdo teórico, o conteúdo programático que você está desenvolvendo. E os alunos têm que se sentir donos disso, eles têm que ser o protagonista, os protagonistas. Muita gente me pergunta, como que a gente vai fazer, como que a gente faz com que os alunos se apropriem do repertório para uma apresentação? A gente vai lá fazer uma apresentação com os alunos, uma apresentação que vai durar meia hora, que vai durar 40 minutos, no dia dos pais, ou no dia da bandeira, ou no dia do índio, sei lá que dia que vocês vão fazer essa apresentação. É a mesma coisa quando você vai escolher o repertório, porque todo mundo fala para mim assim, os alunos não gostam de música boa, eles não gostam do repertório que eu coloco para eles. Olha, é muito natural que eles não gostem, porque afinal de contas, a gente já tem uma diferença aí de idade com os alunos. Mas você pode ter 20 anos de idade, mas se seus alunos têm 10, você tem 10 anos de diferença deles. Então, o que você gostava aos 10 anos é diferente do que você gosta hoje aos 20. E essa diferença vai aumentando. Então, o que é importante a gente pensar? Na eleição, né, de como eleger esse repertório. Então, me pergunto, como é que você monta um repertório para uma apresentação? Eu costumo fazer assim, eu escolho uma música que eles
tem que fazer, obrigatoriamente, que vai trabalhar aquele conteúdo que eu preciso que eles saibam. Então, aquela música eu exijo que tenha lá no repertório. Outra, que eles gostem muito e que seja factível deles executarem, né? Que eles possam executar a música. E aí eu começo indo para outras coisas. Por exemplo, se eu tiver que ter uma apresentação que tenha, várias músicas, eu sempre vou pensar numa que eles precisam, numa que eles desejam, numa que seja muito fácil para eles. Então eu já penso assim, tem que ser uma coisa muito fácil que eles façam com o pé nas costas. Porque sabe aquela hora que o grupo começa a desanimar, achar que tá ficando difícil demais? Então você bota uma coisa que eles realizam assim, ó, de uma hora para outra e pronto, você já tem a turma de volta para você. Então tem que ter uma música fácil, mas também tem que ter uma música difícil. Qual é a música difícil? Aquela música que vai exigir que eles estudem, que você pegue, sabe aquela música que toda aula você tem que fazer com eles? Toda aula, não dá para deixar passar porque eles têm que ensaiar, têm que trabalhar de pedacinho a pedacinho. Então tem que ter uma música difícil. Tem que ter uma música alegre, sabe, uma música para botar todo mundo que tá ali assistindo, eles fazendo, tem que ser uma música alegre, então também põe. Aí eu gosto também de ter uma música que emocione, sabe, aquelas músicas que faz a mamãe pegar o lencinho dentro da bolsa e dar uma choradinha. Eu também gosto de pegar essa música, ter uma música mais emocional. E assim vai. Então, olha, já falei algumas. Já falei, olha, uma difícil, uma obrigatória, que vai ajudar você a trabalhar o seu conteúdo, uma que eles gostem muito, uma fácil, uma difícil, uma alegre e uma que emociona. Essas 6 diretrizes podem te ajudar, né? E tem também aquela música que às vezes é uma apresentação de Dia das Mães. Você não vai fazer uma única música, não vai tirar o pai e a mãe de dentro de casa para trazer para a escola para fazer uma apresentação e apresentar uma música só. Então você pode colocar uma música temática do dia. E no caso do seu projeto, você tem que ter uma música temática para o projeto que você desenvolveu junto com os alunos. Dessa forma, a gente consegue fazer efetivamente um planejamento que pode ajudar os alunos a compreenderem os conceitos, fazer com que a escola entenda e participe através dessa apresentação e os reconheça e os valorize, e de outra forma a escola também vai estar valorizando o seu trabalho. E aí eles, neste processo, eles vão ter que aprender a questão do comprometimento, a questão da concentração para o aprendizado, da dedicação, né? E é claro que os alunos, você fala, os alunos não estudam. A minha experiência é assim, quando os alunos gostam de uma música, eles tocam ela o dia inteiro. Eles cantam ela o dia inteiro. Quando eles gostam de uma atividade, essas atividades que a gente ensina de bater mão, aquelas de copo, que eles gostam muito, que eles se divertem muito, eles fazem o dia inteiro até aprender. Até aprender eles fazem. Então, se a gente consegue ir trazendo para o nosso exercício diário de trabalho com os alunos, uma música, uma atividade com a qual eles se identifiquem, eles acabam estudando sem perceber que estão estudando. Porque é o exercício do fazer, eles querem fazer. Eu tive oportunidades já de ter projetos, eu na época que tinha atividades com os meus alunos, eu me lembro que a gente fez um recital uma vez, que chamava de brincadeiras infantis. Então a gente aprendeu no meio do recital, eles iam tocar pulando corda, iam para o palco às vezes pulando corda, sentavam, aí tocavam um instrumento, ou tocava piano, ou tocava flauta, aí o outro vinha em dupla, vinham brincando de aquelas brincadeiras de
Bate Masterson, sabe? Na minha época eu usava aquela coisa de um velho oeste, ele nasceu, parabá, tchau, tchau, né? Fazia assim com a mão. Então, entrava brincando assim. Então, cada música que eles iam apresentar, eles entravam fazendo uma brincadeira infantil, uma brincadeira de infância, ligada à infância, brinquedos da infância. E com isso eles fizeram uma apresentação. Então o tema era brincadeira da infância, tinha música que era o Ciranda Cirandinha, que era música de roda, tinha brinquedos cantados que a gente observava e fazia junto com eles também, e tinha umas músicas que eles gostavam, que eles tinham escolhido no repertório e que eles podiam fazer. Tanto para tocar individualmente, quem podia, quem sabia alguma coisa individual, porque isso também é uma coisa importante. Sempre aproveite aquilo que eles sabem fazer. Então, você sempre tem que saber na sua turma, tem alguém que toque, tem alguém que cante, tem alguém bom de ritmo, tem alguém bom para fazer cenário, tem alguém bom para ir observando esses talentos e envolvendo e aproveitando. E com isso eles vão se envolver e eles vão acabar desenvolvendo uma apresentação mais linda do que você podia imaginar, um projeto mais lindo do que você podia imaginar. E se não for o mais lindo no aspecto estético, provavelmente será o mais lindo no sentido do envolvimento que eles têm, da entrega que eles têm para o projeto. E aí é aquela equação, né? A entrega que eles têm para o projeto vai redundar numa entrega de aprendizado e vai redundar numa entrega de qualidade de uma apresentação final que vai revelar essa beleza que você conseguiu construir junto com eles. Na verdade, você conseguiu direcionar, porque quem constrói é eles. Às vezes a gente não quer largar a mão, que fala, eles são indisciplinados, eles não fazem. Mas se a gente coloca, experimenta fazer projeto, que você vai ver que você vai ter um resultado impressionante. E aí, sabe aquelas outras questões que ficam atrás? Os meus alunos não têm o resultado que eles deveriam ter. Eles vão ter o resultado que eles poderiam ter. E o que todo aluno deve ter como resultado é o amor pelo conhecimento, o amor pela pesquisa, pela diversão, pelo trabalho, pela entrega, pelo resultado final. Porque às vezes o aluno perde o interesse porque ele não enxerga a luz no final do túnel. Ele não enxerga, por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou apresentando isso? Minha mãe não quer que eu trabalhe com música, ninguém gosta que eu cante em casa, ninguém quer, eu vou fazer qualquer coisa, já brigam comigo. Para que eu vou? Mas tem apresentação no final do semestre ou do bimestre, eu não sei qual é a data que você vai colocar, ou do final do ano, tem apresentação. Quando tem essa apresentação, quando tem esse objetivo final, eles se comprometem. Eu já tive aluno em época de Copa do Mundo querendo vir ensaiar, porque tinha uma apresentação, e os pais quase malucos. Feriado no meio, a gente precisava de um ensaio extra, tinha um baita de um feriadão, e no meio as crianças falando para os pais, pai, não vamos viajar, não vamos sair, eu preciso ir ensaiar porque a gente tem apresentação. Então, quando o aluno tem esse propósito, quando ele consegue entender que ele vai ter um resultado final, que aquilo tem um objetivo final, não tem como eles não te entregarem o melhor que eles podem. Pode não ser a sua expectativa, mas aí você tem que ajustar a sua expectativa para a sua realidade, né? Você não vai querer um show da Broadway numa apresentação escolar, porque isso é fora do parâmetro. Isso só gera o quê? Frustração em você e neles. Mas fazer esse trabalho e mostrar que tem um objetivo final e você conquistar os outros professores para te ajudarem, conquistar os pais para te ajudarem a fazer esse projeto, podem ajudar muito a você conseguir fazer com que os seus alunos rendam o que eles podem render efetivamente.
Me fala um pouco o que você está pensando sobre isso que eu falei, lá no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, tudo by Cristal Veloso. Tanto Facebook quanto o Instagram e o YouTube, by Cristal Veloso. Entra lá, deixa o seu toque e diz para mim, além desta questão, o que os meus alunos, como eu faço para os meus alunos renderem, né, o que eles poderiam, você tem alguma outra questão? Você tem alguma outra pergunta para provocar aqui o nosso trabalho? Eu vou ter muito prazer em pensar nessas coisas junto com você. Espero que você tenha gostado e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!